Olá, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Gontijo. Estou corrigindo com vocês mais uma questão do Enem de 2020. Então, acompanhe até o final do vídeo. Tenho certeza que você vai aprender um pouco mais sobre física. E se inscreva no canal. Toda semana eu tenho postado novas questões, corrigindo questões do Enem. E você pode se aproveitar para se preparar para fazer uma boa prova no Enem. Vamos lá então. Leamos junto a questão. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, bem como variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao meio do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água calor específico 4 kJ e densidade 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Vamos pensar um pouquinho. O aquário, por natural, pelo que diz no enunciado, ele tenderia a perder calor para o meio. Mas aí eu tenho um sistema de aquecimento que fornece calor para esse aquário. Então, com o sistema de aquecimento ligado, a temperatura se mantém constante, porque o aquário perde calor para o meio, mas ao mesmo tempo o sistema de aquecimento fornece calor para o aquário. Então a água vai permanecer constante. Quando eu desligar o meu sistema de aquecimento, o aquário ele só perderia calor para o meio. E aí nós teríamos uma redução na temperatura. E o que o enunciado quer saber é qual é o valor dessa redução. Primeira coisa que a gente precisa de saber. Vamos pensar que a taxa de calor que o aquário está perdendo para o meio é a mesma taxa que o sistema de aquecimento fornece, que é 50 watts. Então podemos dizer que a taxa de calor perdida seria igual a 50 watts. Qual que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo que a gente tem, pelo que está dito no enunciado, é 1 hora. Só que eu preciso de passar para segundo. E quando eu penso em segundo, seria 3.600 segundos. Para a gente falar da energia que está sendo perdida, que eu vou chamar de E, a energia ela é igual a potência vezes tempo. Muito bem. Então, eu teria que energia vai ser igual a 50 vezes 3.600. Isso vai dar para a gente um valor de 180 mil. Muito bem. Essa é a quantidade de energia que o aquário perde para o meio. E aí, se eu quiser deixar mais bonitinho, eu vou colocar que a energia é igual a 18 vezes 10 a 4 joules. Muito bem. Agora, eu preciso saber qual que vai ser a variação de temperatura da água quando ela perde essa quantidade de calor. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia para a gente poder fazer aqui? Bem simples. Eu vou usar que macete, Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Qual que é a quantidade de calor que a gente tem? Seria 18 vezes 10 a 4, que é igual a massa. A massa, reparem bem, são 50 litros e a densidade é 1 kg por litro. Então, a massa seria 50, tá bom? Quilogramas. O calor específico é 4 kJ por quilogramas.
lembrando que kJ seria igual a 4.000, né? Então, nós teríamos 4 vezes 10 a 3, beleza? Que é 4.000, vezes variação de temperatura. Muito bem. Pessoal, continuando aqui, eu teria 18 vezes 10 a 4, que é igual. Aqui, olha, a gente tem 50 vezes 4, dá 200. Perfeito? Então, nós teríamos 200 vezes 10 a 3 vezes a variação de temperatura. Por fim, só para ficar legal, a gente poderia colocar 18 vezes 10 a 4, que é igual a 20 vezes 10 a 4 vezes a variação de temperatura. Poderia cortar o 10 a 4 com 10 a 4, e aí o que nós teríamos? A minha variação de temperatura, olha só, minha variação de temperatura seria igual a 18 sobre 20. 18 sobre 20 daria 0,9. Esta seria, né, letra C de casa. Essa questão ela é do caderno amarelo, tá? Na realidade do Enem de 2020, né? E é muito importante, né, o processo de fazer ela. Talvez a interpretação da questão seja o mais problemático. As contas são até relativamente simples. O que a gente precisaria de saber aqui, entender? Que quando o sistema de aquecimento ele está desligado, a água ela vai perder calor, então ela vai ter essa redução de temperatura. E a questão, o sistema de aquecimento é para que a água não sofra essa redução de temperatura. Mas aí a gente pegou, fez o processo, o passo a passo. Espero então que vocês tenham entendido, tá? E por hoje é só. Um forte abraço e fiquem com Deus.